Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje, para fechar os ciclos 1, 2 e 3, nós vamos fazer uma revisão e dar algumas dicas para a nossa avaliação, que será realizada no Avalia, que se aproxima. Então vamos lá. Com relação à unidade 1 do Guia de Estudos, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura sobre as políticas públicas voltadas para a inclusão. Dá uma olhadinha no significado da sigla AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, porque às vezes tem uma questão e às vezes vem na sigla e não vem com esse nome, e às vezes a pessoa fica um pouco perdida, não sabe o que significa, né? Então, só lembrando, Atendimento Educacional Especializado. Segundo o texto da Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. E só lembrando, pessoal, que no nosso caso é um banco de questões que vai ter um sorteio. Então, o que eu vou falar aqui não quer dizer que vai cair tudo que está aqui, mas nós estamos fazendo uma revisão referente ao conteúdo dos ciclos 1, 2 e 3, tá? Então, às vezes, até mesmo a questão objetiva, discursiva, né, que é a questão aberta, às vezes cai uma questão para uma pessoa e outra completamente diferente para o outro por causa desse banco de sorteio aí, tá bem? E também, principalmente, para a questão da primeira e segunda etapa. E o próprio banco vai sortear questões diferenciadas. Outra definição importante é o EPAE, Estudantes, Público-Alvo da Educação Especial. E atenção, o atendimento educacional especializado, ele é oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino, mas ele é facultativo para o estudante. Então, a escola tem a obrigação de oferecer, no caso da aceitação de matrículas de alunos com necessidades especiais. Porém, não é obrigatório. Se você obrigar a família a participar, a fazer, né, esse atendimento, é como se você estivesse indo contra a própria inclusão escolar. Tá? Então, lembrando que ele é oferecido de uma forma obrigatória, mas é facultativo para a família, para o estudante participar. E a frequência é um direito que o aluno pode exercer ou não. E caso fosse obrigatório, poderia ser entendido como uma ação de discriminação, por ser uma diferenciação na deficiência. E, além disso, o atendimento educacional especializado, na verdade, ele não destina-se exclusivamente aos alunos com deficiência. Ou seja, qualquer estudante que estiver passando por um período difícil, que estiver passando um luto familiar, por exemplo, uma separação de casal, ou qualquer situação traumática ou difícil para o aluno, para o estudante passar naquele momento, e se a escola tiver esse tipo de atendimento, é um direito dessa família estar encaminhando seu filho. Ou seja, é um direito, né, de estudantes público-alvo da educação especial, mas também dos que não são. A todos os alunos, na verdade. Bom, se a gente for verificar no guia, dê uma olhadinha nos conceitos referentes à deficiência mental que nós vimos em aula anterior, lá na primeira aula. A gente falou um pouquinho sobre isso. Então, para entender essa questão, vale a pena destacar também que a deficiência mental ela é um quadro psicopatológico, né, que diz respeito especificamente às funções de cognição, de aprendizado, de cognição. Todavia, tantos outros aspectos estruturais quanto aspectos instrumentais também podem estar alterados. Porém, então, o que vai caracterizar a deficiência mental é o quê? É a defasagem e a alteração na estrutura mental para o conhecimento. Então, a delimitação, a compreensão dessas dificuldades podem ser feitas a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática dos que se dedicam ao trabalho com as mesmas, ok? É importante que vocês tenham em mãos ou esse PDF que está sendo apresentado aqui para ajudar, ou o guia de estudos, ou baixem diretamente o decreto. É claro que a gente não vai decorar um decreto, nem eu, claro, sei, ninguém sabe, assim, é uma situação um pouco mais complexa. Então, eu sugiro que vocês tenham em mãos o decreto 5.296/2004, porque ele fala exatamente algumas especificações e regulamentações com relação à pessoa portadora de deficiência. Então,
Regulamentada a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. O artigo 4º é considerado uma pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias. Então, vamos lá. Deficiência física. Ela pode ser uma alteração completa ou ela pode ser parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que vai acarretar no comprometimento da função física. Então, apresenta-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, um monte de nomes com gia no final, ou ia, né, terminando em ia, a amputação, né, ou a ausência de membro, a paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida. E exceto as deformidades que são no sentido mais estético e as que não produzem dificuldade para o desempenho de função. E com relação à audição, né? A audição ela também pode ser uma perda parcial, como pode ser total. Então, a gente considerar um aluno com baixa visão, por exemplo, isso quer dizer que ele não perdeu totalmente a função da visão, né? Ele tem uma perda parcial. Então, aqui tem os números, né, que são consideradas surdez leve, de 25 a 40 decibéis, a moderada de 41 a 55, a severa de 71 a 90 e acima de 91 eles consideram a surdez profunda, tá? E a visual? A deficiência visual é uma acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a correção ou campo visual inferior. Tudo isso, gente, são artigos, né, incisos, questões de pesquisa, tá? De curiosidade, de pesquisa mesmo. Então, está tudo fundamentado aí dentro da lei. Então, o papel nosso é apenas pesquisar. Nós não precisamos decorar esses números, é claro. E a deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, como eu já tinha dito, né? Redação dada pelo decreto 5.296 de 2004, que coloca aí, né, o comprometimento da função física dos indivíduos. A deficiência auditiva também é dada pelo esse decreto 2004. Eles consideram perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências. E a deficiência visual, cegueira na qual a acuidade é igual ou menor que 0,5 no melhor olho com a melhor correção óptica. E a baixa visão, que seria entre 0,3 e 0,05 no melhor olho. Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. A deficiência mental está relacionada ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 e limitação associada a 2 ou mais áreas de habilidade adaptativa. Então, se o aluno tem uma dificuldade adaptativa, né, que seria a comunicação, o próprio cuidado pessoal e higiene, as habilidades sociais, a utilização da comunidade, recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidade acadêmica, lazer e trabalho. E o que é deficiência múltipla? É uma associação de, no mínimo, 2 ou mais deficiências. Então, vamos supor, se a pessoa tem uma baixa visão e ela teve amputação de um membro, né, que está relacionado à questão física, então ela pode ser considerada uma deficiente múltipla, porque ela apresenta 2 funções, 2 associações diferentes, tá? Então, 2 ou mais pode sim ser considerado deficiência múltipla. Agora, o termo condutas típicas abrange uma diversidade muito grande de leituras diagnósticas, impossibilitando que seriam discriminados alguns importantes pontos referente a cada uma. Tanto criança com quadro grave de neurose, quanto psicóticas ou até mesmo autista, pode sim ser considerado portador de conduta típica. E sobre a unidade 2, né, no caso, a musicografia Braille, que foi a nossa atividade, que muitos até já fizeram, já foram corrigidos, né? Nós precisamos decorar? Não.
Até porque, né, o manual da musicografia Braille ele é imenso e ele tem uma série de regras. Mas uma coisa que é importante é o mesmo que já foi explicado na aula da atividade do ciclo 2. Vocês lembrarem que os números correspondentes, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre nessa ordem. Primeiramente na coluna da esquerda e depois a coluna direita. Cada combinação de pontos em relevo forma, portanto, uma determinada letra ou um determinado sinal de pontuação. Ah, mas aí aqui vai pedir, né, se é um sustenido, se é uma nota. Não, as coisas importantes que a gente tá vendo, visualizando, né, com relação a essa unidade, é a importância da musicografia Braille na vida dessas pessoas e a ordem aí desses números para a leitura tanto musical quanto pontuação, números, alfabeto, né? Vai seguir a mesma regra. A unidade 3 do nosso guia, vocês vão focar sobre a questão da educação inclusiva, né? Quais são os caminhos e desafios para o professor. Aí entra um pouco nas atividades práticas, nessa questão de adaptação que a gente vem falando ao longo das aulas, e a psicomotricidade e a educação musical. Questões discursivas, né? Atentar para o enunciado. Então, por exemplo, se está colocado uma questão falando para você como você faria se você tivesse um aluno com deficiência visual, como você trabalharia aquela determinada atividade na sala, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Como que eu faria, né? Quais seriam as minhas dificuldades e o que eu iria enfrentar? Ou adaptar, digamos assim, né, para que toda aquela sala participe. Porque se eu estou adaptando apenas para aquele aluno que tem a questão da inclusão, então eu estou incluindo. A inclusão, ela refere a você adaptar uma atividade de forma que toda a sala trabalhe em conjunto e que você não exclua esse aluno com deficiência, mas que os demais também possam participar. Então, reflita um pouco sobre isso, né? O que é essa questão do paradigma inclusivo? Até que ponto eu consigo focar os meus objetivos da aula, sem prejudicar o rendimento da turma, mas ao mesmo tempo fazer com que esse aluno participe ativamente. Né? O que eu posso fazer? Então, pense nessas questões, né? Analisem com calma se tiver algum quadro comparativo. Se for uma atividade prática e pedir isso, pense nessa questão da inclusão. Né? O que eu poderia fazer de interessante? Descrevam mais detalhadamente essa atividade, ok? Porque geralmente as questões discursivas elas são bem pontuadas, né? Então, ficar bem atento aí com o enunciado, principalmente, viu, gente? Leiam antes de fazer. Porque senão, às vezes, a gente acaba, né, perdendo ponto por falta de atenção mesmo, e não por dificuldade naquela questão específica. Coloquem-se no lugar do outro. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com essa questão da inclusão, imagine o que você deveria fazer ou melhorar para que todos os alunos participassem daquela sua atividade musical. É mais ou menos parecido com o ciclo 3, né, que está no ar aí que nós discutimos também na aula passada. Ok? No mais, eu desejo a todos uma boa sorte. Não deixem de ter esses documentos que eu falei em mãos para que vocês possam direcionar melhor e não gastar tanto tempo para a realização das atividades. Então, se a gente já sabe os pontos principais do documento, já deixem tudo aberto, ou então, pelo menos esse PDF da aula aí em mãos, né, para que vocês consigam, em mãos que eu digo na tela, para que vocês consigam acessar e fazer essa avaliação com mais tranquilidade, tá, pessoal? Ela não está difícil, mas por se tratar de uma disciplina reflexiva, a gente tem que ficar bem atento ao enunciado dessas questões. Ok? Um abraço, então, e até a nossa próxima aula.